Podemos começar aqui, né, Jauri? Só para Sim, 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 respeito à audiência que já entrou. Vamos lá. com Bom, certeza. bacana. Bom, em primeiro lugar, olá a todos. Eu sou o Leandro Luizi, editor-chefe do Panorama Farmacêutico, e é uma honra receber vocês aqui no primeiro webinar da sessão Os Especialistas, um espaço dedicado a conectar você, gestor de farmácia, com consultores de referência nas mais diferentes áreas de atuação e com direito a mentorias gratuitas. A ideia é justamente estimular o desenvolvimento do setor e permitir que você, gestor, resolva as suas principais dores. A gente sabe que elas são muitas, não são fáceis de resolver, mas a ideia é que nós tenhamos peritos dispostos e com agenda também para ajudá-los nessa jornada. A gente sabe que não é nada simples, né? E eu quero até aproveitar a ocasião, vou pedir um apoio do nosso time, que está nos bastidores, para compartilhar com vocês a página dos especialistas, né? Lá você encontra artigos, videocasts. Esse webinar vai estar disponível depois da exibição aqui. E lá você encontra, além dos conteúdos, a possibilidade também de programar as mentorias no horário que, né, você desejar e de acordo também com a disponibilidade do especialista. E é uma mentoria importante para que você tire todas as suas dúvidas sobre os mais diferentes temas. E nós elegemos 6 áreas de atuação. Daqui a pouquinho a gente vai dar mais detalhes para você. Deixa eu só mostrar a sessão para você, os especialistas. Está aqui. Temos, nesse momento, 6 diferentes áreas que nós elegemos, né, como mais estratégicas e, naturalmente, como mais eh, doídas para a sua farmácia. E assistência farmacêutica certamente é uma delas. E nós temos a honra de receber aqui o Jauri Siqueira. Eu acho que ele dispensa apresentações para boa parte de vocês, mas sempre é bom frisar que o Jauri é head comercial e de soluções da Interplayers e é responsável por gerir as plataformas Conecta Médico e Clinicar. É formado em biotecnologia e farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado e pós-graduação também nessas áreas, além de um amplo trabalho junto a diferentes conselhos regionais de farmácia. E é uma honra recebê-lo aqui. Jauri, obrigado mais uma vez pela presença e por ser um dos nossos especialistas. Obrigado a você aí, Leandro, todo o time do Panorama Farmacêutico pela parceria já de longa data, e é uma honra estar aqui com vocês hoje à noite. Bom, pessoal, eu não vou me estender muito aqui na minha apresentação pessoal, mas como dito pelo Leandro, eu sou farmacêutico de formação, tenho uma trajetória aí no varejo de mais de 10 anos, tive a oportunidade de ser farmacêutico substituto, gerente farmacêutico, coordenador, gerente regional. E depois comecei a minha trajetória como farmacêutico clínico. No meio dessa jornada, me especializei em gestão, transformação digital, consegui aproveitar um momento de transformação estratégico ali no varejo farma, de implementação das primeiras salas de serviços, e aí a minha história acabou se fusionando com docência, consultorias e com a própria Clinicar. E trouxe um material aqui para a gente conversar um pouquinho aí nessa noite fria, pelo menos aqui de São Paulo, tá? E deixo vocês aí super à vontade para me interromperem, perguntarem. Vocês devem estar enxergando aqui a minha tela agora. E nesse sentido, ele vai ser um fio condutor. Fiquem super à vontade aí para nos acessar no chat, fazer perguntas. Ao decorrer da apresentação, a gente vai falando, ok? Então, sintam-se à vontade, uma conversa aqui, um bate-papo. Bom, começando aqui a minha apresentação de maneira bem fluida, a Clinicar, que é uma das plataformas às quais eu represento, ela é uma plataforma de serviços de saúde. Mas antes de falar dela, obviamente eu preciso falar um pouquinho sobre o mercado farmacêutico. O mercado farmacêutico, né, a farmácia no Brasil, ela é de suma importância, acessibilidade e capilaridade, né? São 94 mil farmácias e ela é já considerada, né, há alguns anos, um dos estabelecimentos de saúde com maior acessibilidade e capilaridade do país. É o dobro do número de postos de saúde, conta aí com uma legião, né, de farmacêuticos, 189 mil farmacêuticos, é 5 vezes maior do que o número de laboratórios de análises clínicas,
e postos de coleta, e todas elas contam com farmacêuticos, que é um fator crucial aí para acessibilidade em saúde. Ao longo dos anos, a gente também viu a transformação, né, nessa década e meia, de consolidação da farmácia como um ponto assistencial, né, um ponto de saúde. Uma série de resoluções, RDCs da Anvisa, legislações se acumulam e ampliam a farmácia para além do aspecto comercial dela, né, como um ponto de prestação de serviços, com vacinas, exames rápidos e, claro, todos aqueles serviços básicos da época dos boticários, né? Aplicar uma vacina, uma injeção, aferir uma pressão, glicemia, entre outros. E nesse meio tempo a gente acompanhou essa consolidação e essa implantação. Então, dito isso, a Clincar nasce justamente para isso, né? Há 9 anos agora, ela se consolida como uma plataforma e um sistema, uma solução completa para que farmácias e consultórios consigam implementar serviços de saúde com mais facilidade, qualidade e, claro, gerando resultados. Ela está alicerçada em 4 pilares, né? A plataforma, o software onde o farmacêutico faz o registro, né? Dos serviços. Laboratório, nós temos um laboratório em Curitiba, né? Ali na Galeria Guimarães, próximo ao Parque do Passeio, né, no centro de Curitiba. Temos também uma plataforma educacional acoplada, então a gente facilita a educação, a capacitação contínua da comunidade de profissionais e, né, temos também uma parte aqui de agendamento online, marketplace, que é estratégico para que a farmácia independente, associativista, também tenha ferramentas de omnicanalidade, né? De digitalização, tão falado hoje em dia, né, Leandro? Então, aí com essa ferramenta você consegue ter um link de agendamento para cada um dos serviços que bloqueia a agenda do teu farmacêutico, você consegue fazer esse controle, essa gestão aí, disponibilização tecnológica. Ao longo dos anos também a gente tem muito orgulho de falar que isso já não é mais uma tendência, né, como alguns ainda teimam em dizer, é uma realidade já consolidada e que já está em todos os segmentos, né? Então, o que era antes uma iniciativa da Abrafarma já alcançou Fecofar, Febrafar, Unifabra, Abrafad, Acifarma, independente de manipulação, rede local. Então, de fato, se expandiu e saiu desse seara, né, exclusivo aí da Abrafarma, que é óbvio que teve um papel importante aí no capitaneamento desse fenômeno. E saiu tanto desse segmento que já está indo para outros totalmente diferentes, né? Que muita gente às vezes não enxerga, mas o fenômeno da expansão de serviços está alcançando multiclínicas, postos de coleta. Vocês devem ter ido em algum laboratório de análises clínicas e se depararam com um grupo DASA ou Fleury falando para você sobre vacinas, não é verdade? Isso é um movimento super recente. Assim como clínicas de vacinação também começaram a ver que estão mexendo no queijo deles, né? Opa, peraí, a farmácia fazendo vacina, eu também quero fazer um examezinho rápido, por que não? Então, esse fenômeno ele está mexendo com o mercado em geral. A título de curiosidade, a gente teve um evento recente agora, que a clínica de vacinação está ficando bem incomodada, por sinal, com a farmácia, porque a farmácia está se tornando um player bem relevante e roubando um share de mercado importante em algumas categorias de vacina. E ao longo do tempo, a gente também alcançou aí mais de 12 mil farmácias em 1.470 municípios, 60 mil profissionais treinados, mais de 48 milhões de atendimentos realizados, pacientes impactados e giramos mais de 4 bilhões de reais em serviços. Então, não se enganem aí, existe muito dado e um dos maiores databases do mundo de serviços de saúde no Brasil, made in Brasil, pessoal, tá? Então, para quem ainda acha que isso é uma tendência, na verdade, isso está virando uma pendência, tá, pessoal? Para quem está deixando para depois. E a primeira chamada de ação, e eu vou chamar a atenção de vocês várias vezes, porque o tema aqui é provocar vocês, né, Leandro? E chamar a ação propriamente dita, né, como um dos especialistas aqui do Panorama, serviço de saúde não é mais tendência, é uma realidade. E pode estar sendo tendência para quem quer liderar e se manter no jogo. Farmácias sem serviços tendem a perder sua relevância no mercado. Né? Parem para pensar quem vocês estão sendo, quem lidera ou quem fica para depois. Né?
Então, falando sobre serviço de saúde, depois dessa rápida introdução aqui, como negócio, né? Então, que estratégias eu quero dividir para vocês e que insights para gerar demanda, criar valor e, claro, resultado financeiro. É óbvio, farmácia não é um ambiente filantrópico e o serviço de saúde não é filantropia, não é serviço de graça, tá? Sou totalmente contrário a isso, sem estratégia, ok? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa compreender que é uma nova categoria. Como eu gosto de falar, é uma nova gôndola invisível que está na farmácia de vocês, pessoal. E nessa gôndola cabem 6 categorias e 200 serviços e procedimentos. É, tudo isso, gente. E eles estão divididos em 3 grandes etapas. Os serviços básicos, ou seja, aquele serviço mais feijão com arroz, que provavelmente você já ouviu falar. Aferir uma pressão, ensinar para um paciente sobre um problema de saúde, aferir temperatura corporal, aplicar um injetável, tudo isso a gente enquadra como serviço básico. Tem baixa complexidade, baixo problema para implantar. Jauri, eu já faço isso, eu quero levar para um outro nível. Com todos os nossos dados, histórico e conhecimento, a gente elenca o próximo passo como serviço intermediário, como os exames rápidos básicos. Tiveram uma RDC recente agora, nova, né? RDC 978, que atualiza 786. Esses serviços rápidos básicos, a gente está falando de exame de perfil lipídico, glicemia, arbovirose, Covid e influenza. É realmente o que move mais a máquina, tá? São os serviços mais consumidos do Brasil. Aí você me diz, Jauri, já me sinto confiante, quero dar um passo a mais. Aí você vai caminhar para os serviços que a gente considera avançados, em nível de complexidade de implementação e de alicerce para o que a gente chama de base do hub de saúde, que são os serviços, exames rápidos avançados. Tem um portfólio, pessoal, de mais de 70 exames, telesaúde, vacinas e inovações. Então, aqui é literalmente para quem comeu muito arroz com feijão e já quer ir para um outro patamar, tá? Claro que aumenta a complexidade do investimento, tá? E falando sobre isso, uma das perguntas que mais nos fazem aí rodando o Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer todo o Brasil e outros países, graças ao serviço de saúde, a gente precisa entender que a gente agora, né, na realidade do Brasil, com a legislação atual, para quem quer implementar o serviço, a gente convive com 3 grandes KNAIs, ok? Então, a gente tem o KNAI de serviços de análises clínicas, que são os serviços de exames rápidos, ok? Claro que aqui eu destaco que pode variar de acordo com a tua legislação local. É sempre importante você verificar, tá? E a Clinicar, ela presta esse tipo de serviço de conhecimento checklist. Mas aqui a gente tem o serviço do KNAI de exames de análises clínicas. O segundo KNAI que você convive em serviços é o de serviço de vacinação, ok? Então, Jauri, eu quero colocar vacina, eu tenho que ter outro KNAI além de farmácia? Sim, senhor. Precisa ter, tá? Além de ter uma licença para isso. E o terceiro KNAI, que a gente chama de KNAI mãe dos serviços de saúde gerais, que é o serviço farmacêutico clínico, ele engloba todos os demais serviços em tese, ok? Em alguns estados e municípios, como por exemplo o Paraná, ele acaba também englobando o serviço dos exames rápidos, que é o KNAI 8650-0/99. Esse é o serviço farmacêutico clínico geral. Aqui cabem todos os serviços básicos que não sejam serviços de análises clínicas, exames rápidos e vacinação, ok? Para todos eles, obviamente, você vai precisar de uma sala de serviço dimensionada, farmacêutico treinado, licença sanitária e certidão de regularidade técnica atualizada, o cadastro do QNES, POP, Sistema de Gestão da Qualidade. Aqui a gente está falando do preceito básico, ok? Outra pergunta que também nos fazem muito, né, Leandro e time do Panorama, mas qual que é a área? Qual que é o tamanho da sala? Qual que é a infraestrutura? Então, ela varia de acordo com esses 3 grandes serviços, tá? Então, um serviço básico e exame rápido, em tese, ele consegue ser instalado com plenitude numa área aí de 3,4 a 4 metros quadrados, tá? Literalmente é uma sala pequena de aplicação digitáveis com leves adaptações, ok? Então, a gente considera os serviços básicos de baixa complexidade, os serviços de exames rápidos de média complexidade. Por que que o exame rápido está de média complexidade? Porque precisa de sistema de gestão da qualidade,
precisa ter padronização, gestão do controle interno e externo de qualidade, né? Então, ele já requer um pouco mais de, digamos, arcabouço jurídico. E o terceiro, né, vacinas. Aí, nesse aqui, se você opta, você parte do pressuposto mínimo de uma área de 6 metros quadrados, 2 por 3, tá, pessoal? Por quê? Porque existe uma legislação específica, tá? A RDC 197, ela faz um link com uma RDC mais antiga ainda da Anvisa, tá? De 2003, que especifica que a área de vacinação tem que ter 6 metros quadrados. Então, nesse caso, o que a gente sempre orienta é, Jauri, eu estou instalando uma farmácia e quem sabe um dia eu coloque vacinas. Então aí, Leandro e colegas, você tem que ter uma sala de no mínimo 6 metros quadrados ou mais, ok? Porque essa sala você vai poder, em tese, contemplar todos os serviços, mas você vai ter que cumprir cumulativamente todos os requisitos, tá? Existem exceções, como eu disse, tá? Por causa de legislações municipais e estaduais no Brasil, tá? Um ponto também aqui para normalizar. Adoraria que a legislação fosse seguida igual por todos os municípios do Brasil, os mais de 5.000 municípios, né, Leandro? Mas para acalmar os corações, isso não é exclusividade do Brasil, tá, pessoal? Se você vai, por exemplo, para o Canadá, cada uma das províncias do Canadá também tem legislações diferentes. Aliás, no Canadá, por exemplo, se você vai para a província de Prince Edward, o Príncipe Edward, ou se você vai para outra, você vai ver que são cenários em que num lugar a farmácia pode fazer uma coisa e no outro não pode. Então não é exclusividade do Brasil essa questão aí da localização, ok? E aí falando sobre os aspectos financeiros, show me the money, né? Então os exames rápidos, eles também são bem atrativos, eles são um serviço de maior margem e markup líquido, tá? Ou seja, você compra um exame por cerca de R$ 10 e você vende aí a 28 a R$ 80, tá? Claro que isso é uma média super variável e depende do exame, depende da contabilização, de toda o alicerce financeiro, tá? Vacinas, indiscutivelmente, é o serviço de maior ticket médio margem bruta, tá? Então, a gente tem um ticket médio de R$ 240. A gente tem vacinas basais aí, como gripe, a cerca de R$ 80 a dose, né? Mas a gente tem outras, como, por exemplo, herpes zoster a R$ 800 e a vacina contra o vírus essencial respiratório, principal causador da bronquiolite, a R$ 1.500, tá? E se a gente for colocar anticorpo monoclonal na conta, aí vai para casa de 4.000. Então, é um serviço de grande ticket médio. A margem bruta, ela não é tão... Ela é legal, né, por unidade, mas, assim, o markup é óbvio que ele é menor, tá? Como qualquer produto de alto ticket médio, né? E as consultas e procedimentos básicos que muita gente esquece, e aqui fica uma dica também, tá, gente? Pessoal de rede aí, eu tô vendo nossos colegas aí da Farmaconde, o Eduardo, que está implantando um projeto de muito sucesso aqui nos ouvindo ao vivo, não esqueçam dos serviços básicos. Eles são o pãozinho da padaria. São eles que levam as pessoas para dentro do consultório. Então você não pode deixar ali de lado. Ah, mas o serviço básico é barato. Sim. Por isso que a tua equipe tem que estar muito bem treinada para aproveitar esse paciente e enxergar em cada estatina, cada simvastatina, atorvastatina, uma oportunidade de propiciar uma jornada de cuidado com o paciente dislipidêmico, tá? Então, ele é o pãozinho e é o que faz a pessoa entrar na farmácia, ok? E sobre esse ponto, depois de muito tempo trabalhando na Abrafarma, acompanhando grandes redes, colocando, uma coisa que eu não posso deixar de destacar, como gestor também, com a veia de gestão, é que o serviço é uma maneira de impactar o LTV. Ah, o que é isso, Jauri? LTV, ou Lifetime Value, é o valor do ciclo de vida do cliente. Ele se refere ao valor financeiro estimado que um cliente, quando ele entra em uma jornada, em uma empresa, ele literalmente ele gasta ao longo da relação comercial. Então, isso envolve recorrência, ticket médio, a cesta de compras, a variedade, a fidelização. E é muito comum alguns gestores que não estão acostumados a enxergar a realidade dos serviços de maneira estratégica, enxergar, mas o resultado do serviço de saúde é só o que ele gasta em serviço de saúde. Isso é totalmente errado, porque
uma das grandes coisas que a gente conseguiu analisar ainda com os dados da Interplayers e da Clinicar é que quando você compara um paciente que passou por dentro do ciclo de cuidado na farmácia com um que não passou, eles têm comportamentos diferentes. Isso é estratégico. Isso é valor indireto gerado. Então, este paciente ele vai consumir mais, ele vai ser mais fiel, ele vai ser mais recorrente. Isso tem que ser estimado como um impacto financeiro da implementação dos serviços, na nossa opinião. E ao longo do tempo e da minha trajetória, eu me encantei muito por entender jornadas do paciente, Leandro e colegas, porque isso muda a nossa concepção de gestão da farmácia. Eu não posso olhar um paciente como meramente como um comprador de um produto ou medicamento. Eu preciso entender que ele é um paciente cheio de demandas e necessidades. Isso é a tônica que fez com que grandes redes de farmácia fora do país e dentro do país começassem a mudar a sua postura e se tornar ecossistemas de saúde, porque eles enxergaram que, na verdade, esse paciente ele tem várias subjornadas, microjornadas em cada um dos pontos, desde a vida saudável à recuperação. Isso muda a maneira como a gente enxerga gestão de categoria ou gestão de área terapêutica, né, como estão chamando modernamente, né? E aí eu começo a ver que muitas coisas não fazem sentido, que algumas vezes eu quero implementar um serviço super legal de vacinas, mas eu não tenho nada para bebê. Faz sentido, gente? O bebê é o maior consumidor de vacinas. Adianta eu não ter uma puricultura, um mix de serviços parrudo, mas não ter produto para um bebê e para uma mamãe de primeira viagem? Não faz sentido. Você está deixando de aproveitar uma série de oportunidades. Então, quando você exercita isso, eu trago aqui como segundo exemplo uma página da foi um RD Day de 2020, aonde eles elencaram uma posição estratégica deles quando eles mergulharam mais, né, na questão dos serviços, usando um exemplo que é super recorrente na farmácia de vocês, o paciente diabético. Então, um paciente diabético aposentado de 77 anos, olhem a quantidade de ações que um ecossistema de saúde poderia se utilizar para interagir e gerar valor, produtos e serviços para esse diabético. Desde um aplicativo lembrando ele de usar o medicamento, um plano nutricional marketplace de alimento e vitamina, consulta virtual de telesaúde, recomendação para ir ao médico ou ter um farmacêutico atuando como um coach de saúde. Olha só, farmacêutico deixando de ser um lançador de SNGPC para ser um navegador de cuidado, né? Então, você amplia a maneira, você começa a enxergar que tem uma série de demandas, né? E que você pode se posicionar. Então, nesse ponto da jornada, eu quero destacar que os serviços de saúde, muitas vezes, eles são enxergados como simplesmente instalei o serviço, vinde a mim o vosso reino, né? Ah, tá aqui os meus serviços, venham. E não funciona dessa maneira. Você precisa mudar a concepção e enxergar que com os serviços você está jogando outro jogo. Você está jogando o jogo do serviço de saúde. Você está deixando de ser só uma farmácia. E você precisa enxergar os componentes que eu estou dividindo aqui com vocês como geradores de demanda ativa. Ou seja, a tua equipe de marketing, a tua equipe de vendas, a tua loja, o teu site, Leandro e colegas, ele tem que começar a se preocupar a prover serviços de saúde para a população e através de convênios corporativos, programas da indústria, operadoras de saúde, cartão de acesso à saúde, até mesmo fazer cross-sell com governos e, por que não, parceria com médicos e telemedicina. Porque aí você realmente traz uma outra camada com outro sabor para trazer ganhos diretos e indiretos com serviços de saúde. Então, quando a gente analisa dados de mercado, a gente vê que primeiro, existe um impacto na receita mensal média com serviços, para a equipe treinada, engajada e que vestiu a camisa, tá, gente? Obviamente. Serviços básicos e intermediários, segundo os nossos dados, eles podem gerar 10 a 30 mil reais mensais, tá? Então, é uma renda que faz bastante diferença para o farmacêutico aí
e para farmácia de pequeno e médio porte. E com serviços avançados, ela consegue, ou seja, vacinas, exames rápidos mais complexos, 50 a 100 mil reais mensais. Isso é o faturamento praticamente de uma farmácia independente no Brasil, né, pessoal? Além disso, o paciente que passa pela jornada de serviços, ele tem um ticket médio 42% superior. O paciente ele é 4,3 vezes mais frequente e ele gasta 6 vezes mais, tá? O NPS desse paciente é acima de 90 e o número de itens SKUs por cupom é acima de 4,3. Então, realmente é um paciente que vale ouro. E essa métrica, principalmente para os gestores que estão me ouvindo, é importante a gente analisar. Serviço de saúde tem que ser trabalhado em outros setores. Ele tem que fazer parte da tua estratégia. Ele tem que ser parte do teu oferecimento de convênio corporativo da tua farmácia. Porque esse cara, quando ele interage, ele é um cliente que vale ouro para você. Então, a chamada de ação aqui, a segunda que eu faço para vocês é: implemente serviços de saúde, mas proponha iniciativas que tenham potencial de aumentar o LTV dos teus clientes. Uma coisa que eu brinco é que serviço de saúde ele é a solução, mas ele vai gerar outras necessidades para você e para o teu time. Ele vai gerar, porque o teu paciente vai começar a te enxergar diferente. Ele vai querer que você tenha outra postura. Ele não quer só o, não vou fazer propaganda aqui, né, Leandro, mas o hidratante labial do momento, né? Ele vai querer soluções para a mãe, para o filho, para o problema de sono, né? Bom, passando para a terceira parte, é importante também a gente ter uma mudança de cabeça, tá? Porque, brincadeiras à parte, tá cheio de farmácia, de rede, de independente, falando que a minha missão, Leandro e colegas, é promover saúde e bem-estar. Quando você aperta um pouquinho, a pessoa não sabe nem o que é uma dislipidemia. Tem uma coisa errada, né, gente? Como é que eu vou ser um promotor de saúde e bem-estar se eu não me adono desse problema de saúde, se eu não entendo a epidemiologia do lugar onde eu estou instalado, se eu não acompanho dados de saúde? Então, eu preciso enxergar a epidemiologia de uma maneira estratégica e mudar a cabeça de alguns farmacêuticos e gestores, né? A gente vive num país onde 52% dos brasileiros afirmam pelo menos ter uma doença crônica e que 74% de todas as mortes são atribuídas a doenças crônicas. Isso é uma dor, mas também é uma oportunidade para a gente fazer bastante coisa com serviços. O segundo ponto, que foi destacado inclusive como presidentes, diretores de grandes empresas do país, líderes governamentais, como um driver global, e no Brasil não é diferente, é o envelhecimento da população brasileira, né, pessoal? A gente está vivendo hoje o que era uma pirâmide etária está virando um barril etário, né, Leandro? A gente está com uma cintura gorda, uma base e um topo um pouquinho diferentes. Então, a gente vai viver um envelhecimento cada vez maior que amplia a necessidade de medidas preventivas e eleva o consumo de produtos, medicamentos e serviços. Então, a gente vai ter que estar preparado para atender este novo público mais maduro e idoso, certo? E com o progredir da idade, com o envelhecimento, a gente tem um aumento da ocorrência de doenças crônicas, infecciosas e não infecciosas. E também aumentam, né, infelizmente, pela queda da resolutividade dos nossos processos bioquímicos, citológicos das células, a gente também tem um desfecho negativo, né? Mortalidade, gravidade aumenta de acordo com a idade. Então, um jovem que tem câncer, ele tem uma chance muito menor de falecer do que um idoso. Assim como em infarto agudo do miocárdio, AVC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, a gente precisa entender que esse público idoso ele vai ter mais necessidades em saúde por serviços diversos e produtos. A chamada de ação que eu deixo aqui é: se a gente for parar para analisar no top 10 de medicamentos e a população brasileira,
A dispensação de cada medicamento e produto no balcão da tua farmácia e aquela passadinha na farmácia é uma das etapas da jornada do paciente, que poderia ser melhor aproveitada. Então, a gente precisa capacitar o nosso olhar e da nossa equipe para mudar esse mindset. Não é simplesmente entregar a atorvastatina, simvastatina do PBM ou da farmácia popular. Na verdade, é um paciente que está tratando uma hipercolesterolemia, né? Um LDL que ele nem sabe qual é a meta dele e que já faz anos que ele não faz um exame de perfil lipídico que você poderia estar relembrando ele. Poderia estar alertando que, olha, você deveria voltar para o teu médico, porque não tá legal esse teu LDL, não, Leandro. Não tá legal esse teu peso, Leandro. Vamos ter que mudar. Gerar dado clínico que gere desfecho em saúde. Uma outra ideia que algumas farmácias, tá? E aí ainda é uma realidade que está mais nas redes. Algumas associativistas estão acordando mais para isso, tá? É posicionar a sua farmácia, a sua rede ou a sua farmácia independente como uma provedora que vai brigar com operadoras, com estabelecimentos de saúde. Como, Jauri? Através de cartões de benefício de saúde. Ah, Jauri, mas eu não tenho complexidade para isso. Simples. Faça parte de uma associação, faça parte de um grupo de gestão de pessoas aonde os teus serviços, uma vez por mês, alguns deles são gratuitos ou tem uma assinatura mensal. Como, Jauri? Bom, dando aqui um exemplo para vocês, vocês devem ter acompanhado que está bem acalorado aí nos últimos meses a questão de cartão de desconto entre o SUS e saúde suplementar, né? A ANS, ela regulamentou isso e disse que sim, podem existir, né, clubes aí, cartões de saúde que dão direitos a descontos ou serviços gratuitos. Então, uma coisa que algumas farmácias estão fazendo é disponibilizando cartões de saúde para um determinado grupo de fidelidade, tá? Por um preço adicional e dizendo, olha, Leandro, agora você é meu cliente Plus++, e por uma assinatura de R$19,90 para você e R$9,90 para os seus dependentes, você tem esse portfólio aqui de serviços gratuitos. Ah, mas por que eu vou fazer isso, Jauli? Simples, porque fazer um exame de pressão acoplado de eletrocardiograma pode ser uma primeira maneira de alertar o Leandro que ele tem uma fibrilação atrial que ele nunca viu, nunca teve suspeita. E aí a gente tem alguns exemplos, né? O Vale Saúde, o Clube de Saúde, o Cartão de Todos, né? Que estão fechando parcerias com algumas farmácias para incorporar alguns serviços, ok, gente? Nesse cenário, ele é muito relevante porque cerca de 170 milhões de brasileiros, lembrando que a gente tem uma população aí de cerca de 220 milhões, tá, pessoal? Não possuem plano de saúde, gente. Olha o tamanho do mercado. Olha o que eu estou falando aqui para vocês. Eu estou falando que a cada 4 clientes que passam no balcão de vocês, ok? Cerca de 3 não tem um plano de saúde privado. E não querem depender só do SUS. Por que não vocês não poderiam ser esse player? Né? E nesse sentido, a gente vai ver cada vez mais a Amazon tá chegando no Brasil, tá ensaiando algumas coisinhas, ainda não chegou de maneira efetiva, né? Mas quem não comprou com a Amazon, né, gente? A Amazon vai colocar serviço de saúde e farmácia do Brasil, tá, gente? Ela fez isso nos Estados Unidos e causou um alvoroço, né? Inclusive, eu publiquei hoje, né, um artigo sobre isso no meu LinkedIn. Quem quiser me seguir no LinkedIn, no Instagram, vou ficar muito feliz, né? Mas eu alertei sobre isso, tá? A Amazon, com todo o tamanho dela, ela tá querendo mexer no queijo do nosso mercado, tá, gente? 2018 comprou a PillPack, que é uma farmácia digital, por 750 milhões de dólares, que personaliza o tratamento, organiza, que se chama PillPack. Lançou a Amazon Pharmacy. Depois adquiriu nos Estados Unidos a One Medical, uma rede com 180 clínicas e telesaúde. Ela está se tornando um ecossistema de saúde. Então, o Amazon Prime que a gente assina, gente, daqui a pouquinho vai ter serviço de saúde incluso. De repente vai ter até uma assinatura de farmácia lá no meio, tá? Então, vamos acordar para isso.
Aqui um exemplo do valesaúde.com.br, tá? Que não tem relação, mas eu faço um alerta. Olhem o que eles comoditizam. Por R$14,90, você tem direito a preços diferenciados em 3 mil clínicas e laboratórios, exames laboratoriais a partir de R$4,90, 35% de desconto em medicamentos, pronto atendimento, consulta presencial por telesaúde. Por que não inclui o serviço da farmácia aqui? Alguns operadores estão acordando. E nós, da Interplayers, vamos lançar oficialmente o CliniPass logo, logo, para possibilitar que clientes como desse tipo cheguem nas farmácias que são usuárias da Clinicar. Então, a chamada da ação aqui é: busque uma parceria com um cartão de saúde ou associação, inclua os seus serviços, inclua você, a sua farmácia, e crie uma receita recorrente geradora de demanda. Muitas vezes a gente quer procurar clientes em alguns lugares e esquece de se enxergar como um provedor de serviços. Outro exemplo que eu trago aqui, Leandro e colegas, é a questão dos convênios corporativos, tá? Isso aqui está virando um mercado super competitivo, né? A gente tem dados aí de mercados que indicam que 25% do faturamento de algumas grandes redes provém de convênio corporativo. E está todo mundo brigando, né? Hoje em dia, fazer gestão de convênio está sendo um desafio, né? Mas geralmente a farmácia se posiciona como desconto em medicamento, e esquece de incluir os serviços, as vacinas nesse circuito. De 10 benefícios, segundo pesquisa Robert Half, tá, de 2023, que se oferecem em empresas que fazem a diferença para o colaborador, 2 deles fazem bastante diferença: assistência médica, contemplando também o benefício em medicamentos, tá? Um dos mais importantes é o benefício em medicamentos, que é um benefício desejado, né? As pessoas querem ter diminuição de custos e hoje a farmácia é encarada como um custo importante, né? Mensal das famílias brasileiras. Mas esse mercado ele está muito concorrido, porque está todo mundo acostumado a dizer, olha, direto no balcão da farmácia, eu sou cliente Itaú, Bradesco, etc. Qual é o menor desconto que eu tenho? É esse que eu quero usar, né? E nesse sentido, como que a gente pode se diferenciar? Uma das maneiras é levar a jornada de gestão de convênios e posicionar que na tua farmácia, além de desconto em medicamentos, você também tem condições diferenciadas em serviços. E mostrar para esse RH dessa empresa parceira que você tem vacinas, que você tem exames rápidos, glicemia, perfil lipídico, colesterol, que você pode disponibilizar um link de acesso customizado, que você pode cadastrar no portal da drogaria e no Health, que é o nosso sistema de gestão de convênios que já contempla os serviços de saúde. Então você começa a sair do oceano vermelho, que é só o desconto em medicamento, e incluir camadas de diferenciação. Porque se coloquem no lugar de uma mãe que acabou de ter um filho. Eu, por exemplo, eu e minha esposa estamos aí há cerca de 2 semanas da chegada da Júlia. Se uma farmácia me escolhe, me diz, olha, você vai ter desconto nos primeiros 12 meses de vida da tua filha, com desconto em todas as vacinas, eu vou olhar para ela diferente. Opa, peraí. Pô, eu sou um cliente potencial que pode deixar aí uns R$10.000 em vacinas na tua farmácia. Eu tenho desconto na farmácia, tenho desconto na vacina. Na suplementação e na fralda, eu vou querer a tua. É óbvio que sim. E a chamada de ação, então, aqui, minha quarta chamada de ação para vocês é: inclua serviços como vacinas e exames rápidos na sua oferta de convênio para as empresas. Entregue gestão de saúde, não apenas desconto em medicamento. Desconto em medicamento todo mundo faz, gente. Já virou commodity, né? E caminhando aqui para a minha parte final, Leandro, para ficar aberto aqui para perguntas e interação, programas para a indústria, né? Uma das fortalezas aí da Interplayers como pioneira em PBMs. Serviços clínicos podem ser valor agregado às PBMs para redução de dropout da indústria. A indústria farmacêutica tem uma série de dores em relação ao dropout. É importante a gente entender que no fenômeno da prescrição e do tratamento, a gente tem muitas dores e dificuldades de todo o ecossistema de saúde. Acesso ao tratamento
a indústria investe muito em taxa de sensibilização de doenças, problemas de saúde, a taxa global de subdiagnóstico ou de doenças silenciosas, tá? Vou usar um exemplo aqui real, gente. Dislipidemia, tá? Ou seja, os fenômenos aí de colesterol, HDL, LDL, triglicerídeos, o colesterol, né? No Brasil, a gente tem cerca de 70 milhões de brasileiros portadores, ou seja, um em cada três tem uma dislipidemia, ok? Destes, pessoal, quem está em tratamento, um terço apenas bate meta de LDL. Qual que é o problema? Colesterol alto ou LDL não batido meta não deixa ninguém feio e não aparece, ninguém fica com cara amarela, tá, gente? O que que acontece com esse cidadão? Ele vai ter um infarto agudo do miocárdio ou um AVC. Só que ele não sabe disso, essa doença silenciosa. Isso é um problema. E infelizmente a gente só vai saber quando a gente vai parar no hospital, né? E a gente também tem o outro lado, que é a adesão ao tratamento. Então, em média, é 40 a 50%. Tem muito dropout, tá? Troca de marca, problemas em relação a começar um tratamento e abandonar eles 6 meses depois. Isso é uma taxa que tem trazido graves problemas em saúde e, claro, despertado o interesse da indústria em entender como que ela pode diminuir, né? Essa descontinuidade do tratamento e o abandono do tratamento. Para trazer alguns dados, em geral, né, com dados de aqui fictícios, tá? Então imagina aqui um medicamento de uso contínuo, com desconto em programa da indústria, o ticket médio de cerca de R$ 200. Em geral, o tempo médio do cliente numa mesma marca é 2 meses. Ou seja, o cliente é bem infiel, tá, gente? E né, o faturamento aí da indústria é algo em torno de 100 milhões ao ano. A taxa de dropout por troca ou por abandono, desconhecida. Então, fazendo uma conta rápida, o que que acontece se a farmácia consegue aumentar o tempo de permanência do cliente no produto, né, de 2 para 4 meses? Cara, isso é transformar o tempo médio do cliente na marca de 2 para 4, o faturamento de 100 para 200. Que valor isso entrega para a indústria do paciente? Obviamente, muito. E é um valor tangível, né, buscável. Lembrando que no nosso mercado, aqui dados de 2023, 52% dos medicamentos são sob prescrição, certo? Então a gente tem aqui, né, ainda a maioria do nosso faturamento em medicamentos sendo aqueles oriundos de prescrição. Então, se a gente consegue enxergar essa dor, o paciente chega na farmácia com a receita, e no momento da receita, vamos imaginar que seja um tratamento para colesterol alto, você pudesse propiciar dentro da jornada, porque a tua farmácia é habilitada, a tua farmácia tem portal da drogaria, a tua farmácia tem clinicar, um exame rápido de perfil lipídico, e você dissesse, Leandro, daqui a 3 meses você volta aqui, você vai ter realizado o seu tratamento por 3 meses, certo, Leandro? Vamos ver como o teu colesterol vai estar. Se você tiver um desfecho positivo, imagina o impacto que isso vai gerar para o Leandro. Vai dizer, caraca, olha, o meu LDL ali estava em 40, caiu para 25. Isso gera valor, gera fidelidade. E, claro, dado em saúde, que pode gerar relatório de acompanhamento, que pode, né, ser prontamente repassado para o médico, completando esse ciclo de tratamento, né, de acompanhamento. Quando a gente dispensa um medicamento, executa um exame e agenda um retorno para nova dispensação e exame de monitoramento, aqui a gente reduz o dropout. Porque o Leandro vai falar, nossa, eu vou ter que me tratar por 3 meses para fazer esse exame para verificar. Quando eu consigo fazer este exame de monitoramento, alimentar um médico, seja por via de telesaúde ou parceria, aqui eu gero valor ao médico. O cara, eu prescrevi, ele se tratou, ele atingiu o seu dado clínico. Então aqui a gente gera valor para o ecossistema de saúde. E em resposta a tudo isso, a gente tem criado o que a gente chama de linhas de cuidado, tá? Então, as farmácias associadas à clinicária Interplayers, que tenham serviços de saúde, elas vão se beneficiar de jornadas gratuitas ao paciente.
É a transformação do PBM, que só havia desconto em medicamento, no que a gente chama de PBC, Programa de Benefício Clínico, aonde a indústria vai remunerar a farmácia pela prestação de um serviço. Então, imagine, além de você poder vender ao paciente, você vai estar prestando serviço a um segundo, terceiro pagador. Pode ser uma indústria, pode ser um convênio de saúde, enfim, diferentes entes. Isso é o que a gente chama de linhas de cuidado. Então, a chamada de ação aqui é: busque a indústria e ofereça serviços da farmácia para redução do dropout, fidelização à marca e sensibilização de pacientes a doenças e problemas de saúde, especialmente aquelas doenças silenciosas, pessoal, tá? Por fim, para fechar, o mesmo raciocínio para operadoras de saúde, pessoal. É um dos maiores custos dos planos de saúde está no uso desnecessário da porta do hospital, tá? Hoje, uma grande fatia, e o Brasil é líder, infelizmente, né, nisso, em gasto desnecessário, privado, muito sediado em jornadas que não precisariam ser hospitalocêntricas, tá? A farmácia pode fazer muitas jornadas com resolutividade altíssima, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente tem apenas, né, 52 milhões de pacientes beneficiários de serviço de convênio de saúde médica hospitalar privado. Mas esses 52 milhões, eles geram um impacto de 1,7 bilhão de reais, ok? Em consultas, exames, terapias, tá? Odontológico, 34 milhões com impacto consideravelmente menor, né? 196,2 milhões, tá? A receita desse setor é 312 bilhões, é um mercado gigantesco, tá? O que eu quero destacar aqui com dados de 2024, já bem atualizados, é que mesmo que esse mercado oscila demais, ele não é sustentável. A sinistralidade é alta, é difícil encontrar caminhos alternativos ao mercado que é viciado em enxergar só o hospital como ponto de saúde, a UPA, a emergência, quando a farmácia poderia resolver esse problema muito mais barato. Quem aqui não passou por uma situação dessas, né, pessoal? Quem aqui já não conviveu nisso, mesmo com os melhores hospitais do Brasil e com convênio privado? Aquela fila quilométrica, a gente tem que esperar para você sair de lá com uma receita, muitas vezes, para um filho ou uma filha, dizendo que é uma virose, uma receita que poderia ser resolvida por um farmacêutico, né? Então, isso é transformar uma jornada de alto custo, baixa capilaridade, hospitalocêntrica, principalmente para condições básicas, IVAs, que as infecções das vias aéreas superiores, arboviroses, dengue, DSTs, dor e inflamação, dor de cabeça, dor no corpo, para a nova jornada, que é com a farmácia, com o farmacêutico, com telesaúde integrada. Isso aqui é muito mais barato para o ecossistema de saúde. É até 5 vezes mais barato, né? E com alta resolutividade. Então, a chamada aqui de ação final, que eu queria dividir com vocês, é: essa jornada tem bastante interessados, pessoal. Busque operadoras de saúde, o teu governo local, a tua prefeitura local, porque ela não sabe que a farmácia prestadora de serviços poderia atender parte das jornadas, integrando telesaúde, por que não, né? Integrar a telesaúde dentro do teu site, do teu ecossistema, com a Conecta Médico a gente pode fazer isso como forma de reduzir custos e melhorar desfechos clínicos. Aqui eu paro aqui meu compartilhamento para poder olhar para vocês, discutir e agradecer aqui ao Leandro, né, por esse primeiro momento, tá? E claro, deixar aqui os contatos da nossa equipe, né? Esqueci aqui de deixar para vocês, tá? Mas deixando aqui, né, os contatos da nossa equipe. Então, o WhatsApp comercial, comercial@clinicar.com.br, mas podem nos procurar, né, no clinicas.clinicar.com.br, no @clinicar, e eu fico aqui com vocês alguns minutos para tirar dúvidas, curiosidades, perguntas que tenham mandado aqui para a gente, e agradecer aqui ao Panorama Farmacêutico a atenção de todos que estão aqui no ambiente online conosco. Muito obrigado. Obrigado, Jauri. Tem mais, hein? Vamos lá. Vamos agitar essa audiência. Aqui em São Paulo, pelo menos, está frio, então vamos esquentar um pouquinho aqui. Tá frio. Mas antes de a gente partir para esse debate, que é muito rico, né? Eu queria passar um link inédito aqui para vocês.
Nós temos, além do Jauri, mais 5 especialistas prontos para atender vocês com mentorias gratuitas. E nós elegemos áreas bem estratégicas para o seu negócio. Automação comercial e robotização é uma delas, com a participação do Giuseppe Piccoli. Nós temos também transformação digital com Marcelo Guidugli, da Procfit. Precificação com Edmilson Varejão, da Profer. Também nós temos gerenciamento de categorias, outra área importantíssima para a sua rede, PDV, com a Mônica Gomes, do Retail Pharma Brasil. E o Thiago Marques é o nosso perito na área de gestão, né? Esse link está disponível para vocês já agendarem suas mentorias, porque eu tenho certeza que as dores são múltiplas, né? E a assistência farmacêutica seguramente é uma delas. E, Jauri, é muito interessante e a gente, nos vários debates que a gente trava sobre esses vários temas, a gente observa sempre um comentário, ele é muito frequente, né? Isso não é para mim. E, obviamente, a gente percebe, né? E o mercado, de certa maneira, ele reflete outros mercados internacionais em que grandes redes também capitanearam essas iniciativas, mas não necessariamente elas são o ponto de encerramento desse processo. Pelo contrário, né? Eu queria que você fizesse um comentário sobre o papel da farmácia, e a Silvana Furquim até fez um questionamento importante aqui no chat, e as farmácias independentes? Eu acho que elas têm um papel muito transformador, né? E o fato de elas estarem muito próximas das suas comunidades pode ser um diferencial. Queria que você fizesse uma Vai. reflexão a respeito disso e como começar, né? Acho que o ponto de partida é sempre o que mais Legal. gera dúvidas nesse contexto, né? Não, extremamente relevante. Um abração aí para Sil, para todo o meu povo gaúcho, né? Saudades aí do time, Rio Grande do Sul, né? Da onde eu vim, aonde está minha família e parte do meu coração sempre. E ao CRF Rio Grande do Sul, né? Da onde eu sou filho da casa, né? Bom, uma coisa que eu costumo assim dizer é que o meu avô já dizia, né, muitos anos atrás, para comer filé mignon a gente tem que comer muito arroz com feijão. Então, primeiro de tudo, faça um alicerce muito bem feito dos serviços básicos, pessoal, tá? Ou seja, capacite a tua equipe, capacite o teu farmacêutico a fazer uma boa aferição da pressão, a fazer uma boa aplicação de injetáveis, a fazer uma boa consulta farmacêutica de educação de início de tratamento. A gente sabe que o bicho pega a gente, até mesmo num paciente que vem bem instruído de um médico, porque muitas vezes ele tem vergonha, ele não se abre, o médico não tem tempo para explicar para ele o que, que é, como fazer, como aplicar. Então, faça o básico bem feito. Conte, né, com referenciais, cases, com a Clinicar, com empresas do setor para implantar direito, né? Não faça coisas de qualquer jeito, né? Tem um sistema para poder registrar, tem a segurança que você está implementando com a licença sanitária cabível, com o KNAI certo, com o CNIS certo, com o processo operacional padrão correto, com os manuais de qualidade. Se for para implementar, implante direito. Não vai fazer por fazer, sabe, Leandro? Acho que muitas vezes, vou fazer porque é moda, porque vai virar um elefante branco. Tem que ter um plano de negócios, tem que ter um checklist conferencial. Se você vai implantar de qualquer jeito, você corre um risco de arrumar problema, pessoal. Isso é fato. Ou seja, de ter incomodação com a vigilância sanitária, com o fiscal, com o CRF. Quando você faz bem feito, você segue uma metodologia, um checklist, você resolve muita coisa, gente. Né? Você não se coloca à mercê de ter um problema maior. Né? Um outro ponto é, Jauri, eu já faço. Eu agrego valor tendo um sistema, uma declaração de serviços? Com certeza, gente. Quem faz uma aferição de pressão bem feita, bem instruída, explica isso para o paciente, Silvana, Leandro e colegas, cara, você impacta. Não tem como não impactar, porque muitas vezes ele fez uma aferição de pressão de qualquer jeito. E você explicar para ele que ele tem que descansar um pouquinho, tem que colocar os dois pés no chão, sentar, não ter ingerido café, ter o cuidado de estar com a bexiga
vazia. Tudo isso, muitas vezes, ele vai olhar para você e vai dizer, nossa, é a primeira vez na minha vida que eu explico isso daqui, antes eu queria uma pressão. Isso é gerar marketing pessoal. Então, faça bem feito e com calma. E complementando a fala da Sil sobre a farmácia independente, ela é estratégica demais, né, gente? A farmácia independente, ela ela está em endereços e CEPs, municípios, que a grande ainda não está. Né? Quando a gente vê dados de mercado, né, Leandro, a gente vê que a grande rede brasileira, ela está na grande capital, claro que está expandindo agora, né, bastante, mas ela ainda está muito concentrada nas grandes capitais, nas cidades com maior poder aquisitivo. Das 5.500, dos 5.000, mais de 5.500 municípios brasileiros, a gente tem uma taxa de penetração no interior em que a independente associativista lidera indiscutivelmente. Né? E as independentes associativistas, que hoje já são também cerca de 50% da base da Clincar, elas fazem um trabalho muito bom no interior. E muitas vezes melhor do que o da grande rede, tá, gente? A gente tem hoje independentes associativistas que são cases tão bons ou melhores do que rede. A coisa já equilibrou muito. Por quê? Porque a população do interior, eu vim do interior do Rio Grande do Sul. A minha família, eu tenho parte de família que vive em cidades de menos de 10 mil habitantes. Eu vivi êxodo rural de saúde, ou seja, parte da minha família esperava um dia do mês para poder ir para a cidade que tem o hospital ou o médico X. A farmácia independente tem uma oportunidade gigantesca, porque a população é carente, né? E tem carência de serviços também, E ok? aí, e a gente está falando de desvantagens logísticas, né, geográficas, acesso, Com né? certeza. Na prática é disso que a gente está falando, né? E o É Erivan isso. traz uma pergunta interessante, o Erivan Araújo, grande abraço, grande nome aí do setor. Ele está perguntando qual a estimativa de percentual de pessoas que vão ao hospital, mas na verdade nem precisariam estar lá. Eu acho que é mais um dado Excelente pergunta. interessante, né, para a gente trazer Excelente para a nossa pergunta. audiência. Olha, Edivan, um abraço aí, um grande colega e referência no setor também. O, a grande questão em saúde, quando a gente olha sobre a ótica de gestão operacional da saúde, né, que é uma área que eu, muito querida por mim, é que, e a área do meu mestrado, é que além de não precisar estar lá, Erivan, a grande questão é que se ela vai parar lá, mais do que não deveria estar lá, tá? Ela custa 2,5 ou 6 vezes mais do que ela deveria custar. E isso é assustador, né, Erivan e colegas? Ou seja, um paciente vai para um ambiente de alta exposição, né? Vai para um ambiente para a resolução de um problema autolimitado, ou seja, de uma situação em saúde que poderia ser resolvido em outro local, a um custo menor para o cofre público ou privado. Dando um exemplo, um paciente com sintomas gripais, ok? Ele vai para um ambiente hospitalar que tem que ser realmente mais caro, mas bem remunerado, tá? Eu não estou falando mal do setor, pelo contrário, tá? Ele tem que ter um ambiente, uma estrutura mais cara, e por isso que ele é mais caro, né, Leandro e colegas? E Erivan. Então, ele, obviamente, tem uma razão para ser mais caro. Mas a questão é, eu preciso ir para este ambiente, para uma UPA, para uma emergência de um hospital, quando eu estou com um sintoma gripal, para ter um atendimento em leito hospitalar, para ter um desfecho em saúde positivo? E a resposta é não. Eu poderia facilmente ir para uma farmácia que tem um exame rápido, por exemplo, de perfil respiratório, no cunho do rastreamento e triagem, obter um resultado reagente ou não, né, para algum dos analitos de um exame qualitativo de perfil respiratório que avalia ali possibilidade de influenza A
influenza B, VSR, que é o vírus social respiratório, ou SARS-CoV-2, que é o agente causador, né, da COVID-19, o vírus, né, da COVID. Eu tendo um desfecho positivo, o farmacêutico ele não fecha o diagnóstico, né? Ele emite esse resultado nessa DSF, nesse laudo, e encaminha para o diagnóstico, que pode ser por telesaúde, por exemplo, né? Ou para um médico, né, mais próximo ali do local. Essa jornada de atendimento, realização do exame e uma telesaúde, ela custaria algo em média aí, tá, gente? Fazendo um cálculo básico de 160 a 150 reais. Um equivalente num hospital, cara, só pelo custo de atendimento básico, tá? Mesmo que seja com baixa intervenção, vai custar de 500 a 700 reais facilmente, Leandro e Erivan. E essa é a questão, né? Seja para o cofre público ou privado, a gente pode resolver o problema a um custo menor e com um desfecho muito mais cômodo e mais rápido. Muito bom. Já ouvi mais uma pergunta. Paulo questiona sobre a documentação. E acho que é interessante você falar um pouquinho do papel da Clinicar nesse processo. Como é que funciona o apoio de vocês em relação à abertura de uma clínica e toda a documentação necessária? Legal, excelente pergunta, Paulo. Obrigado aí pela pergunta. Sim, um dos grandes motivos que nos levaram aí ao crescimento, aumento da capilaridade, né, na prestação de serviços, é que mais do que um sistema de educação em saúde, de serviços, a Clinicar, ela é um auxílio para a farmácia independente, rede associativista, adquirir o seu compliance. Então, quando você tem a Clinicar, né, quando você adquire o serviço, e aqui eu vou dividir a tela para vocês navegarem aqui comigo rapidamente, quando você conta com um sistema como a Clinicar aqui, tá, gente? Vocês devem estar vendo aqui a minha tela. Você tem, além de um sistema moderno, fácil de usar, você conta com a central do cliente, né? Que eu vou abrir aqui com vocês. Na central do cliente, você tem um ambiente restrito para o cliente clinicar, que é literalmente o Google, né? Como eu gosto de brincar, dos serviços de saúde, tá? Então, aqui na central do cliente, você tem todos os POPs atualizados 24/7 por uma equipe apaixonada que é especialista nisso, né? Então, para cada um dos mais de 200 serviços, 6 categorias, você tem todos os POPs prontinhos, você tem as instruções de trabalho para os dispositivos, para os serviços, para os equipamentos, né? Para cada um deles. Você conta com toda a parte aqui de exames de análises clínicas e produtos diagnósticos in vitro padronizados com mais de 20 fornecedores parceiros. Então, aqui você vai ter quem fornece, como fornece, qual é o POP, qual que é o vídeo, como que eu treino, de quem eu compro, como que eu vendo. Você vai ter toda a lista de equipamentos que você pode implementar, né? Você vai ter a lista e o contato de todos os fornecedores parceiros aqui da Clinicar, de exames rápidos e dispositivos de saúde. Você vai ter todos os manuais, que a vigilância teima, né, em nos incomodar. Então, você ganha algumas horas de sono, como eu gosto de brincar, né, com as equipes, tá? Então, manual da qualidade, de gestão de riscos. E você tem ainda uma coisa que eu adoro, tá? Estou sempre ajudando aqui a criar mais, Leandro e colegas, os materiais de marketing. Então, com toda a revisão, com compliance, tá? Tem até adesivo de porta sobre exames rápidos e serviços de saúde, adesivo de fachada e vitrine, tá? Então, literalmente, você tem uma solução completa aqui, tá, gente? Flyer, folder, material sobre Outubro Rosa, Setembro Amarelo, e claro, tem toda uma jornada aqui de treinamentos também, tá? Então, se você é administrador ou farmacêutico, você também conta com a parte de treinamento, que é o Clinicar University. Você tem cursos de onboarding, cursos de AD e treinamentos ao vivo para você se tornar especialista no assunto, tá? Então tem toda uma trilha aqui de cursos, né, EAD, que vai te capacitar de maneira gratuita, né, sem cobrança adicional por isso, a poder realizar o serviço e se capacitar. Então, por exemplo, tem curso aqui em parceria com a Onron, tem curso para perfuração de lóbulo auricular, orientação ao paciente com enjoo, náusea e vômito na farmácia, aplicação de injetáveis, atendimento ao paciente asmático,
como atender vacinas para pacientes com mais de 60 anos, entre outras coisas, tá? Então, muito mais que uma plataforma de serviços, a gente é uma solução completa, Leandro e colegas, tá? Para que a farmácia consiga implementar e ter sucesso, né, com os serviços. Muito bom. Eu já ia até perguntar o que fazer para divulgar os serviços, né? Que eu acho que a gente sempre fica na dúvida sobre o que pode, o que não pode, quais os limites, né, de atuação na farmácia. E Jauri, muito se fala sobre a limitação de espaço físico, né? Que é um problema Tá legal? recorrente aí nos pequenos PDVs. Você já Uhum. comentou um pouquinho sobre as configurações, né, exigidas para implementar um serviço de assistência farmacêutica pleno. Mas como resolver essas limitações, né? O que você responderia para o empreendedor que de cara tem essa angústia? Primeiro de tudo, pense qual é o tipo de serviço que você quer contemplar. E não pense com a foto, pense com o filme, tá? Se você tem uma desconfiança que você pode, em algum momento, querer implementar vacinas, você já antevê o problema, tá? Ou seja, se você acha que em algum momento você vai aplicar vacina na tua farmácia, você tem que ter uma sala de no mínimo 6 metros quadrados. Mesmo que você não regularize ela agora, já garante isso, porque você sabe que vai ter uma dor de cabeça enorme, né, Leandro e colegas, para mudar o tamanho de uma sala depois que ela está construída, tá? Então, anteveja esse momento. Não, não quero, Jauri, não vai chegar nesse ponto, bababá. Posso fazer na minha sala antiga de injetáveis e aproveitar ela? A resposta é sim, você pode, né? Você pode praticar todos os demais serviços, contanto que você regularize a questão de licença sanitária, KNAI, KINESA, etc., e cumpra os demais requisitos numa sala de injetáveis. Como eu gosto de brincar, a sala de injetáveis, ela dá um caldo muito bom se você souber aproveitar ela. A única exceção é que você não vai poder trabalhar com vacinas, tá? É importante também você contar com a infraestrutura completa, além do tamanho, a questão da circulação de ar, a questão de não ter um contato direto com o sanitário, né, se for o caso, ou com o DNL, o espaço ali, né, de materiais de limpeza e saneantes. A questão de ter, obviamente, né, um planejamento para comportar uma mesa, né, ou pelo menos um suporte para fazer um bom atendimento com o paciente. A área tem que ser lavável, né? A pintura tem que ser lavável, tem que ser um ambiente privativo, tá? Então, a questão da instalação de água, né? Então, tem que ter no mínimo, né, um espaço para ter uma saída de água, tá? Para limpeza, ok? Uh, e existe, né, dentro da Clinicar, dos materiais gratuitos, um checklist, Leandro, tá? Então, a gente tem um checklist para sala de exames rápidos, que está sendo atualizado por causa da nova resolução que entra em vigor agora em setembro. Existe um checklist para a sala de vacinas e existe um checklist para a sala básica de serviços. Aí a gente pode organizar de disponibilizar os links depois aqui para o pessoal. E, claro, né, também algum post em parceria com o Panorama, sem problema nenhum, porque é um material gratuito. Ok? Legal, Jauri. A Silvana lembrou sobre água e esgoto, né? Acho que você acabou comentando na resposta, realmente Isso. uma preocupação relevante. Agora, falando em treinamento efetivamente, né? Você acredita que esse é o princípio da transformação? Ou você entende que o gestor também tem que, de alguma forma, se preparar melhor e entender com mais profundidade a importância desse serviço? Ele não só deve, como precisa, né? É um princípio de uma transformação para que uma farmácia se torne altamente performática em serviços, ela tem que investir continuamente, né, em treinamento, em capacitação e principalmente entender que é um modelo diferente de negócios, que precisa ser inserido como um ponto estratégico. Quando a gente analisa grandes players que já estão capitaneando isso há muito tempo, né? Poderia usar vários aqui, mas usando alguns assim de diferentes portes, né? Para não puxar a sardinha para nenhum lado.
A Pague Menos, por exemplo, no setor das grandes redes, a Febrafar, no setor associativista, a farmácia Farmafórmula, do meu colega Mário Rezende, manipulação independente lá de Canindé, Ceará. A Droga Mais, do meu colega Rodrigo, no interior de Minas Gerais. A Ative Farm, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da minha colega Flávia. A Minas Brasil, em Montes Claros, Minas Gerais, sobre a gestão da Letícia. A Farma Líder, em Belém do Pará, do meu colega Ubiratã. A Super Popular, em Camboriú, Santa Catarina, uma bandeira da, da Super Popular, né? Farmácia também associativista. Todas elas são case porque elas se capacitaram, implementaram muito bem, mas principalmente porque elas entenderam que serviço não está ali de maneira agregada. Ele é um direcionador da estratégia da farmácia. Ele é uma realidade encampada que requer marketing, que requer capacitação, que ajuda a colher resultados expressivos, né? Que não é ter por ter, é ter para fazer a diferença e colher frutos, tá? E como eu sou muito adepto da coisa vida como ela é, né? E de não só matar a cobra, né? Mas também de falar, então compartilhando aqui alguns cases rapidamente com todo mundo. Então, aqui é o exemplo que eu dei da Farmafórmula. Aqui o Mário Rezende, uma farmácia independente de manipulação, lá de Canindé, Ceará, Leandro e colegas. Uma farmácia de manipulação em que 15% do faturamento é oriundo de serviços. Em que o ticket médio da prescrição farmacêutica é R$ 311. Bem maior do que o ticket médio normal brasileiro, né, Leandro? E que o valor da consulta farmacêutica presencial é R$ 150 e virtual é 300. Outro exemplo, Ative Pharma, 15 a 30% do faturamento. Manipulação independente, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, possui 2 consultórios, 2 salas de serviço numa farmácia de manipulação. O faturamento chegou a representar R$ 500 mil em um mês durante a Covid-19. Ou seja, você acha que não fez a diferença na vida dessa farmácia? Outro exemplo, Camanducaia, droga nova, tá? Minas Gerais. Foco em vacinas e exames rápidos. 17% do faturamento chega a representar R$ 30 mil um mês só a parte de vacinas. Se tornou referência na região em vacinação. Camboriú, Santa Catarina, farmácia super popular. Teve com a Clinicar um aumento de 165% em exames. Né? Ganharam o prêmio de mérito da saúde de Santa Catarina. Então, não é possível que seja só uma coisa para ter, né? Auxiliar. Que outro exemplo lá do outro extremo do Brasil, Belém do Pará. Pará. Uma das farmácias que mais vende vacinas do Brasil, pessoal. No norte. Tá? Uma farmácia que chegou a vender mais de R$ 200 mil em vacina por mês. Lá em Docas, Belém do Pará, do meu colega Ubiratã e a Wilcleia. Tá? Uma das maiores performances em vacinação em farmácias do país. E aqui outro exemplo para fechar, Minas Brasil, né? Uma rede de médio porte da Abrafarma, né? Não é uma das maiores, né, da Abrafarma, mas que tem a maior performance por farmácia em exames rápidos do Brasil. Tá? Possui 57 salas com serviços básicos, 40 com exames e 17 em vacinação. Então, dá para fazer, mas não dá para fazer de qualquer jeito. E, obviamente, para colher resultados, tem que correr atrás. Né? É isso, né? Eu acho que o caminho passa por entender a comunidade onde você atua e o seu papel e principalmente como isso marca, né, as pessoas, né? O consumidor ele passa, né? Mas acho que o paciente ele tem, né? Acho que essa grande possibilidade de ser encantado, né? E eu acho que é isso, né? E É eu acho isso. que fica o recado para a farmácia, seja o melhor atendimento para aquele paciente,
a ponto de ele não pensar jamais em partir para a concorrência. Eu acho que esse tem que ser o caminho. Exato, Ele tem que exatamente. entender essa referência. Eu vou para lá porque ali eu vou ter não só acesso aos meus produtos, a minha conveniência diária, mas eu vou ter o cuidado que eu tanto mereço, que eu É tanto isso. necessito. Acho que esse é o caminho. E É. acho que fica a dica aí para a nossa audiência, né? Acho que o tempo urge, né? A gente vai precisar encerrar por aqui, mas o Jauri estará à disposição de vocês. O webinar também vai, nos próximos dias, estar disponível à nossa audiência no Panorama Farmacêutico, em todos os nossos canais. O Jauri também vai estar à disposição para mentorias gratuitas. E não se esqueça de agendar a sua mentoria em 6 temas estratégicos para as farmácias brasileiras. Jauri, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado ao time do Panorama que nos ajudou aqui na operação. Thiago, Osmário, e um abraço a todos os nossos grandes heróis aí da gestão das farmácias brasileiras. E que venha mais projetos novos pela frente e novos eventos aqui. Obrigado mais uma vez. É isso, pessoal. Muito obrigado aí por tudo. Agradeço aí aqui a audiência, a parceria de sempre, aí, Leandro e Panorama Farmacêutico. Desejo uma boa noite a todos, excelente 2025. E se puder ajudar, seja como Jauri ou como Trincar, contem conosco. Um grande abraço. É isso. Um abraço a todos.